Olá! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de História aqui para o Centro de Mídias. Eu sou o professor Rafael e quero também dar as boas-vindas ao Andrei, que está fazendo a tradução das Libras nesta aula. Muito obrigado, Andrei, seja bem-vindo. E vou aproveitar e vou fazer a minha autodescrição, tá bom? Então, sou um homem branco, tenho um cabelo mais ou menos comprido, preto, uso barba, estou com uma camiseta verde listrada, tá bom? E quero lembrar você que esse material fica disponível no repositório, então vocês podem recorrer a esse material sempre que vocês forem trabalhar a habilidade que nós vamos mobilizar nesta aula, tá bom? Agora eu vou convidar você a conhecer o título da nossa aula de hoje. Então, nessa aula, nós iremos conversar sobre compostagem, nesta nossa aula de História para o segundo ano. A habilidade em questão é EF02HI11B, criar projetos de intervenção aos impactos causados no meio ambiente pelo ser humano e que possam ser aplicados no ambiente escolar e familiar. Temos também o nosso objeto do conhecimento, a sobrevivência e a relação com a natureza. Na unidade temática, o trabalho e a sustentabilidade na comunidade. E os nossos objetivos nessa aula serão refletir sobre o excesso de lixo e como ele pode ser descartado de forma correta, para que não prejudique o meio ambiente. E aí, para iniciar a nossa conversa, vou pedir para você observar um pouquinho o nosso slide, né? E tentar lembrar um pouco das nossas conversas que nós temos tido nas nossas últimas aulas de história, né? A gente tem conversado bastante sobre o crescimento das cidades, a gente tem conversado um pouco sobre o êxodo rural, êxodo urbano, né? Então, a gente vai ter esse momento para a gente poder relembrar o que a gente estudou nesses momentos anteriores, né? Sobre o crescimento das cidades, sobre os seus problemas e como que a gente pode transformar os centros urbanos em locais agradáveis para viver, né? Como a gente pode transformar as cidades, as grandes metrópoles, em locais que sejam minimamente organizados para a gente poder ter uma vida um pouquinho mais tranquila, né? Um pouquinho mais saudável e sustentável, né? E aí, falando sobre isso, eu trouxe para essa aula um tema muito interessante, que é uma reflexão sobre o lixo produzido pela ação do homem, né? Como vocês podem observar aí na imagem, a gente vai refletir um pouco sobre esse lixo, né, que nós produzimos diariamente e como ele é administrado na nossa cidade, né? Na sua cidade, por exemplo, como que é feito, para onde que é destinado o lixo, né? Como que é feita essa organização? Então, voltando à imagem, Oráculo, por favor, qual é o destino, então, do lixo na sua cidade, né? Há o tratamento correto para o lixo na sua cidade? Ele é destinado aos lugares certos? No caso aqui de São Paulo, né, a capital, uma metrópole com quase 12 milhões de habitantes, o lixo se destina para 2 aterros sanitários, um que fica na Zona Leste e outro na Zona Sul. Para carregar todo esse lixo, são necessários pelo menos 2.282 viagens de caminhão, né? Aqui, o meio de transporte mais utilizado para isso é o caminhão trucado, de 3 eixos. Ele consegue levar até 12 toneladas de detritos por viagem, né? E outro detalhe importante que eu levantei aqui para a nossa aula é que mais de 27 mil toneladas de lixo são produzidas por dia na região metropolitana de São Paulo. E a capital é a cidade que mais produz resíduos, sendo cerca de 20 mil toneladas todos os dias, 12 mil de coleta domiciliar e 8 mil de varrição. E aí, diante desses dados, como que a gente pode refletir, né? Sobre o que a gente pode refletir, né? Para onde que vai tanto lixo, né? Sendo que é muita produção de lixo diariamente, né? Mensalmente. Então, existem meios, né, para a gente poder destinar esse lixo e conseguir alcançar uma situação melhor em relação a esse ponto nas nossas grandes metrópoles, né? No próximo slide, nós temos aí 2 imagens, né, que vocês podem observar. Elas estão nas páginas 86 e 87 do nosso livro didático,
né? Seguindo essa nossa discussão, a gente vai refletir sobre como o lixo, né, ele pode ser administrado nas cidades. Então, nessas duas imagens, o lixo produzido pela ação do homem e o mesmo depois de uma festa, né? Por exemplo, no lado esquerdo da sua tela, nós temos o lixo produzido pela ação do homem, né? E depois o lixo que foi destino, né? Que foi resultado de uma grande festa, né? O que essas imagens, então, representam para você, né? Sabemos que há um grande desperdício de alimento durante o percurso de seu transporte, desde o local de produção até a chegada às nossas casas, né? Vocês já pararam para observar como é feito o descarte de alimentos nas feiras livres e supermercados? E nas festas? Como que isso é administrado? Qual que é o procedimento, né? Como que as empresas se organizam em relação a isso? Muitas delas têm regras que justificam descartar as sobras. Mas quais seriam essas regras, né? Qual o tamanho do desperdício de uma festa? E nas nossas casas, né? Quando a gente pensa sobre o lixo que a gente produz nas nossas casas, né? Quando a gente realiza algumas pequenas reuniões, né? O que acontece? Tem uma grande sobra de alimentos. E para onde que essa sobra de alimentos é destinada, né? Qual que é o destino dessa sobra de alimentos? Então, eu deixo para vocês um questionamento. Como que a gente pode aproveitar as sobras dos alimentos nas nossas casas? Tem alimentos que a gente produz com restos de cascas de frutas, né? Mas e quando isso não é aproveitado, né? Então, a gente tem uma possibilidade de destinar esse lixo, né? Que seria os restos de alimentos que podem ir à composteira, né? Que é justamente uma maneira fácil, né, da gente poder encaminhar esse lixo para que ele tenha um destino e que ele se torne adubo, né, para que ele possa ser utilizado. Então vamos ler um pouquinho aí sobre o que seria a compostagem. É a reciclagem dos resíduos orgânicos, né? Nós temos a coletagem dos recicláveis, né? E temos aí a reciclagem dos resíduos orgânicos. É uma técnica que permite a transformação dos restos orgânicos, né? De restos de comida, restos de alimentos, em adubo. São sobras de frutas, legumes e alimentos em geral. Podas de jardim, trapos de tecido, serragem e etc. É um processo biológico que acelera a decomposição do material orgânico, tendo como produto o composto orgânico. A compostagem é uma forma de recuperar os nutrientes dos resíduos orgânicos e levá-los de volta ao ciclo natural, enriquecendo o solo para a agricultura e para a jardinagem. Além disso, é uma maneira de reduzir o volume do lixo produzido pela sociedade e dar-lhe um destino adequado para evitar que se acumulem em lixões e aterros que degradem o meio ambiente. Então, a compostagem é um destino bom, né, para esses restos de alimentos, para que eles se tornem adubo, né, para que eles voltem para o seu ciclo natural e que eles também possam servir como nutrientes para plantas, né, para jardinagem e também para a agricultura. E aí nós temos uma atividade, uma proposta de atividade, e eu trouxe, na verdade, uma demonstração para vocês, né? Que é a realização dessa experiência de construir uma composteira de forma a reduzir a quantidade de lixo produzido em casa, né? Principalmente. Então, a gente então vai refletir sobre toda essa discussão e a proposta é que vocês realizem essa experiência e que construam uma composteira doméstica. E vocês podem ser organizados em grupos, né, de 3 ou 4 estudantes, e com base nos nossos estudos, posteriormente, realizar a pesquisa de como construir a composteira e como conduzir essa experiência em casa. E aí, eu trouxe uma demonstração para vocês, né, uma técnica simples que a gente pode utilizar para vocês poderem construir uma composteira na sua casa, de forma simples, tá bom? Então, para isso nós vamos precisar de 2 potinhos de sorvete, tá? E é interessante que eles sejam do mesmo tamanho, tá? Porque um vai ficar em cima do outro,
tá? Esses aqui, eles não são exatamente do mesmo tamanho, mas a ideia é que você utilize 2 potes do mesmo tamanho, tá? Um ficando em cima e outro embaixo, tá bom? O potinho de baixo, é importante que você pegue a tampa e recorte, tá? Para que ele fique com toda esta área aqui central aberta, tá? Ele vai ficar somente com a borda tampada no pote, tá bom? E o pote de baixo, é interessante que você pegue uma faca ou utilize até mesmo uma chave Phillips e faça bastante furinhos aqui nele, né, no pote, para que ele possa respirar, tá bom? Então, na verdade, esse potinho ele vai ficar em cima, né? Ele vai ficar em cima. E essa tampinha aqui, ela vai ser recortada. Então, esse potinho, ele vai ficar em cima. E neste potinho de cima, você vai colocar toda a terra, né, que você tem aqui, que eu trouxe, que está nesse potinho de vidro. Então, você vai inserir toda essa terra neste potinho, juntamente com o resto de alimentos que podem ser colocados na composteira, tá? É interessante que você não utilize restos de alimentos cítricos, né? Por exemplo, casca de limão, restos de limão, então não é interessante para essa experiência. Mas é importante que você possa utilizar restos de outros alimentos, né? Como a gente viu lá no slide, cascas de ovos, né? E tudo mais. E aí, a partir disso, você vai ter a sua composteira e vai poder organizar os resíduos dos seus alimentos em casa e vai poder também depois jogar todo esse adubo nas suas plantinhas, nas plantinhas que você tiver em casa, tá bom? É uma ideia bem simples que vocês estudantes, até eu mesmo que moro num apartamento pequeno, podemos realizar para poder encaminhar todos esses restos de alimentos, tá bom? Então, aí depois, vocês também podem promover uma conversa, né, em sala de aula, uma roda de conversa sobre a qual vocês vão trocar as suas experiências sobre a composteira, tá certo? Então, nós já estamos finalizando o nosso material. Então, o que nós aprendemos hoje? A importância da compostagem para a redução de lixo orgânico em nossas casas, tá? Muito legal essa prática. Depois eu quero saber sobre o que vocês realizaram aí na sala de aula, na escola, nas casas de vocês. Antes da gente terminar, quero pedir a gentileza para vocês avaliarem essa aula, dizerem o que vocês acharam. Então, acessem o formulário por meio do QR Code ou por meio do link que está aí na sua tela. E eu agradeço a sua participação, agradeço a sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau.